Bom dia, damos agora início ao comentário com a assinatura de Filipe Rebelo, habitual às quartas-feiras, depois das 12h30. Filipe Rebelo, bom dia. Vamos então começar por fazer um pequeno resumo desse triunfo do Benfica por 4-0 sobre o Famalicão. Ora, muito bom dia a todos os ouvintes também. Primeiro quero começar por pedir desculpa desta minha voz, mas estou um bocado adoentado, o que é comum também nessa altura, e então quero seguir. Eu queria destacar, relativamente a esse jogo, eu gostava de destacar, em primeiro lugar, um quarteto mágico. Mas para o fazer convenientemente, eu sinto que tenho que primeiro falar um pouquinho de Jonas. É só um bocadinho. De facto, Jonas já não está no Benfica, já não joga no Benfica, infelizmente, e fazemos agora estes comentários. E eu já me tinha falar de Jonas há bastante tempo mesmo. Tenho que confessar, e como tem tudo a ver com o que eu vou falar deste jogo, aproveito e faço agora, e faço com muito gosto. E que prazer eu tenho ao falar do Jonas. O Jonas foi o melhor jogador que eu vi jogar no Benfica. Eu não vi jogar o Eusébio, não tinha idade para isso, mas o Jonas será se calhar tão bom quanto outros gigantes que eu também vi, é verdade isso, mas eu acho que ele é melhor porque foi mais determinante, ou seja, ele foi muito mais decisivo que os outros em momentos. Jonas carregou a equipa às costas de uma forma que, olha, foi quase literal, porque veio-se carregar às costas, porque na verdade essas mesmas costas foi o que fizeram que Jonas arrumasse as chuteiras um pouco mais cedo. Nós benfiquistas devemos vários campeonatos. Aliás, eu acho que os benfiquistas devem vários campeonatos a Jonas e a Jesus, muito mais até do que Vieira. Vieira nem sequer queria Jonas, não é? Vieira escolhe Jesus de facto, mas depois brinda-nos com aquele brinde maravilhoso que foi o professor Vitória. Portanto, eu estou a ser irónico, quem me conhece sabe, mas já agora aproveito e esclareço. Eu sempre defendi que nestes últimos anos nós fomos sistematicamente salvos por um gigante do jogo. É claro que houve outros gigantes aqui no meio, outros meios gigantes aqui no meio, como Júlio César, por exemplo, quando entrou naquela mesma época que Jonas, mas eu sinto que nós fomos salvos por um dos gigantes do futebol, que é esse gênio, o chamado Jonas. E esta minha defesa está enraizada numa visão profunda que eu tenho do jogo, e portanto vou passar a expor rapidamente. Eu acho que Jonas era superlativo para jogar futebol. Era a personificação da inteligência em campo. Jonas era muito mais do que apenas um jogador. E aqui é que começa esta questão desta ideia. Como todo o grande jogador, aquilo que ele acrescentava à equipa inteira, à equipa como um todo, e aquilo que ele fazia, ou que criava na mente das pessoas, das equipas adversárias, dos jogadores das equipas adversárias, era muito mais do que ser apenas um ótimo jogador. Os jogadores excepcionais são assim, na verdade, eles são mais do que um, porque acrescentam um extra à equipa toda, acrescentam um extra ao coletivo. É claro que nesta altura toda a gente se pode perguntar, enfim, se isso não acontece com todos os jogadores, e claro, nós estamos a falar de um jogo que é jogado por 11 pessoas, é claro que há uma ideia de estatística aqui, de coletivo, que existe, como é lógico, existe em qualquer parte do mundo. Mas posso dar um exemplo, no caso de ser um super guarda-redes, por exemplo, um super guarda-redes como era, será como o Black, ou até como o Júlio César, que já referi, um ótimo guarda-redes dá uma grande tranquilidade defensiva a toda a equipa, não é só a defesa que está a sofrer. E por sua vez, essa tranquilidade defensiva permite sempre construir de uma forma menos impulsiva e de uma forma muito mais inteligente. Por isso é que um guarda-redes é tão essencial e tão uma pedra basilar em qualquer equipa, ter um bom guarda-redes. Mas, embora todos os jogadores, de uma certa forma, acrescentem algo ao coletivo, os grandes jogadores, aqueles jogadores excepcionais, destacam-se por dar uma contribuição que é consideravelmente maior. Ou seja, quando digo consideravelmente maior, estou mesmo a dizer, sei lá, tipo, ordens de grandeza maior. Estes bons jogadores melhoram em vários setores de uma equipa, direta ou indiretamente, bem como todos os processos que essa equipa e que esses setores terão que fazer. A sua influência, vou usar agora uma metáfora de formação, uma metáfora da física quântica, usando uma metáfora ligada com a física quântica, olha, essa influência é como se fosse uma espécie de função de onda, ou seja, é como se houvesse uma distribuição espacial e contínua de algo por um espaço e não fica pontual numa zona só. Só que em vez de termos uma função que origina
uma outra função de densidade de probabilidade, enfim, em termos um bocado técnicos, já há maior ou menor probabilidade de uma partícula se encontrar numa zona do espaço especificamente, por exemplo. Temos uma função de densidade de influência, chamemos assim, ou seja, é algo que se espalha pelo campo todo e que por vezes chega mesmo a ir até às bancadas, onde pode influenciar até aquele nervoso miudinho. Com o nervoso miudinho pode influenciar até o comportamento dos adeptos, bem, de uma forma positiva, e de uma forma negativa para eles, o comportamento dos adeptos da outra equipa. E, portanto, Jonas, como qualquer grande jogador, influenciava toda a equipa adversária. É preciso que nós tenhamos isto em conta. E, portanto, daí a grande, brutal falta que o Jonas fez e faz em campo todos os dias deste ano. E já falei sobre isto também. Acho que esta época foi mal preparada no sentido em que não nos precavimos da saída de Jonas e de João Félix também, que é um outro gênio a despontar. Ora bem, é lógico que toda a gente tem que estar atento à movimentação de alguns jogadores que têm este tipo de capacidades. Isso é evidente. E isso é assim porque eu sabem que vai ser ou mais tarde. É dali que vem uma daquelas explosões de inteligência e criatividade, daquelas bombas que desequilibram o jogo de um momento para o outro, não é? E que, consequentemente, vão mudá-lo radicalmente. E, portanto, desta forma, o Jonas influenciava também os defensores da própria equipa, claro. E eu, quando falo aqui em Jonas, leia-se Jonas ou leia-se um jogador extraordinário, um jogador excepcional, um jogador que está bem acima dos outros. É claro que, ao influenciar os defensores da própria equipa, ele influencia também o processo defensivo. E porquê é que é assim? Vamos lá analisar um bocado isto. É assim porque o maior cuidado dos outros, portanto, dos outros aqui na equipa adversária, dá-nos espaço em última análise, entendeu? Ou seja, ao dar-nos espaço, o que é que vai fazer? Vai-nos conceder uma maior liberdade de movimentos. Isto acontece assim a todos os jogadores. E agora, já agora também, só para deixar aqui uma pequena chega sobre isto, e já voltarei também ao jogo, já começarei a discutir um bocado sobre o jogo, o momento de catarse chega aqui, que é este efeito de que falo, é tanto maior quanto mais fraca for a equipa adversária. Isto é uma coisa lógica, não é? Isto é óbvio, isto é logicamente assim. E no fundo, o que é que isto faz? Isto esvazia completamente uma das maiores críticas, por exemplo, que sempre foram dirigidas a Jonas, e também uma das mais frequentes, que era que Jonas quase nunca marcava nos jogos grandes e que era muito menos decisivo nesses jogos do que outros. E, portanto, todos nós ouvimos estas críticas ao Jonas, como é evidente ao longo destes anos. Ora, esta função de densidade de influência, por assim dizer, esta hipótese que eu avanço, é tanto mais anulada quanto maior qualidade tiver a outra equipa, claro. Não é? E, portanto, nesta lógica, nesta interpretação, quanto mais essa equipa for do seu valor, evidentemente, melhor vai jogar. E, portanto, claro que Jonas se eclipsava um bocado nestes jogos maiores, porque, na verdade, todos se eclipsavam. O que não significa que ao Jonas lhe faltasse alguma coisa, como não significa, por exemplo, que a Messi lhe falta alguma coisa quando joga pela seleção da Argentina. Quer dizer, é claro que lhe falta-lhe o Iniesta, que teve lá não sei quantos anos a jogar com ele, falta-lhe o Suárez, falta-lhe todo este entendimento também, não é? Como é óbvio, porque um jogador por si só, sozinho, não faz a diferença. Mas apenas isto significa apenas que as pessoas devem aprender a pensar um bocado antes de fazerem uma crítica e antes de falarem sobre alguma coisa. Nós temos que pensar sempre de uma forma mais profunda nas coisas. As coisas não se conseguem chegar, nós não conseguimos chegar a grandes conclusões quando pensamos com 2, 3 passos. É um raciocínio demasiadamente curto e, portanto, a maior parte das pessoas raciocina no imediatismo, com 2, 3 passos de raciocínio, algumas máximas, repete as máximas e acha que isso, de repente, é uma coisa lógica. Eu acho que, sobretudo, o que era fundamental é que a pessoa não se habituasse a ser preguiçosa quando pensa, porque nada é linear nesta vida. Ou seja, quando analisamos alguma coisa, temos sempre que ir procurar várias camadas. E isto que eu estou a dizer, por exemplo, eu acho que é uma justificação evidentíssima para o facto do Jonas, como qualquer grande jogador, quando joga com uma equipa com mais valor, a sua qualidade baixa. Pronto, portanto, o que é que eu queria dizer? Esta questão dos modelos lineares, que fazem aproximações lineares, etc., não nos dão uma grande relação e não nos dão uma grande interpretação da realidade. Ora bem, e agora o ouvinte, se calhar, poderia estar a perguntar-se, mas que raio é que isto tem a ver com o jogo deste fim de semana? Pronto. E é legítimo que se pergunte. Eu gosto de introduzir as coisas de uma certa forma, que tenho uma cama para me movimentar a seguir, e, portanto, eu vou passar a explicar isto já. Eu acho que este efeito que o Jonas tem, ok, é um efeito que
que é característico dos grandes jogadores, dos jogadores excepcionais. Mas ele também pode ser emulado ou simulado por um conjunto de vários jogadores inteligentes. Ou seja, não dando exatamente o mesmo efeito, mas quase vários jogadores que se entendam muito bem, vários jogadores que joguem também próximos uns dos outros, em média, como se houvesse uma espécie de uma métrica que envolva distância média entre jogadores, interação com o número de passos, triangulações, etc. E como se essa métrica se tornasse maior, aliás, muito maior mesmo, em alguns conjuntos de jogadores do que noutros. Ou seja, eu acho que Lage finalmente já chegou àquilo que todo o espectador mais atento já tinha visto há um tempo, que é o seguinte: a solução, obviamente, é jogar com Pizzi, Gabriel, Taarabt, Chiquinho e o Vinícius à frente. Isto é bem entendido que seja o Vinícius lá à frente, como é lógico, é muito mais jogador, muito mais completo, até parece muito mais a equipa do que o Seferovic. E, portanto, este quarteto fantástico, ainda por cima, eu espero, venha a ser um quinteto bem em breve, quando chegar o Rafa, é capaz de emular então aquele tal aumento de densidade de influência de que falei. Ou seja, as outras equipas que vão defrontar o Benfica e que defrontam o Benfica reconhecem, como é lógico, valor a todos estes jogadores individualmente. Provavelmente não tanto como um Jonas ou como um Aimar, por exemplo, mas estes são quatro belíssimos jogadores que se movimentam com extrema inteligência, que fazem movimentos de ruptura, fazem triangulações maravilhosas, que decidem, isto é muito importante, que decidem bem, de uma forma geral. A decisão é uma coisa absolutamente central num jogo de futebol. E em momentos, olha, eu vou dar um exemplo deste fim de semana. O Miúdo Tavares tem uma altura em que se deslumbra e que se mata a baliza e tentou o gol. E ele tem, salvo erro, é o Sérgio, eu acho. O Sérgio está completamente... está sozinho na grande área. Ele tinha que fazer um passo pequenino, um passo curto, um pouquinho para a frente do Sérgio, e aquilo era um golo certo, praticamente. Ele decide mal, ok, é miúdo, é certo, tem muito que aprender, é certo, provavelmente espero que sim, Lage teria mostrado este vídeo, teria dado na cabeça, é certo, mas estes pequenos pormenores são pequeninos e passam no jogo e passam despercebidos, eles dizem muito sobre a inteligência do jogador. E olha, estou-me a lembrar de uma outra jogada, agora não sei se há uma jogada em que o Sérgio, aos 50 e tal minutos, eu não me lembro muito bem, o Sérgio desata a correr pelo corredor, ganha posição e tem um momento em que ele pode claramente passar a bola entre os dois defensores que estão mais à frente dele e um que está mais atrás. Tem ali um espaço enorme em que pode passar a bola e o salvo erro é para o Chiquinho, não tenho certeza absoluta. E o Sérgio decide continuar a correr, como ele faz, com frequência, e chegar lá ao fundo e fazer um daqueles centros completamente idiotas e sem cabeça nenhuma. Portanto, estes pequenos pormenores muitas vezes decidem esta qualidade do jogador. Porque a inteligência neste momento é tudo. Eu acho que estes quatro jogadores que nós temos neste miolo de terreno neste momento, já todos podem fazer várias posições distintas. Ou seja, há aqui há aqui uma possibilidade de tocarem as suas zonas de influência no campo para baralhar o adversário e para ganharem, enfim, mais valias também, que provavelmente muitos outros jogadores não oferecem. Eu consigo imaginar o Pizzi a jogar, enfim, naquela posição, vamos falar de posições mais clássicas, sabendo que hoje em dia as coisas não são bem assim, mas ele pode jogar do lado direito, como médio ala, pode jogar ao 8 também, e se for ao lado esquerdo, que não vai normalmente, mas também não vai fazer nenhum nojo, porque o Pizzi é o Pizzi. O Gabriel também pode jogar um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. O Taarabt pode estar mesmo atrás do ponta de lança, ao lado do ponta de lança, pode ir a uma ala também, não necessariamente irá muitas vezes, mas pode ir, que fará bem, certeza, porque é um belíssimo jogador. Ou seja, estes quatro jogadores oferecem ao nosso jogo uma qualidade incrível. Aliás, eu acho que se viu isto no jogo deste fim de semana com o Famalicão, acho que se viu claramente a diferença absurda que é estes quatro jogadores aliados a jogar no Benfica, e mais com o Vinícius à frente, como já disse também, que faz uma diferença radical na equipa. Pronto. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho então que estes quatro jogadores que decidem muito mais vezes bem do que mal, conseguem fazer essa tal emulação e fazer-nos sentir bastante menos a falta do gênio, ou dos génios neste caso, que nos abandonaram na época passada, que foi o Jonas e Félix. Eu acho que
desta forma nós conseguimos colmatar esse problema. Aliás, eu escrevi sobre isto logo ao início da época, antes da época começar até, inclusivamente, e falei bastante sobre Tarado. E, portanto, acho que neste momento é o que se está a ver. O que eu sinto é que Bruno Lage deveria ser, se calhar, um pouquinho mais rápido a perceber estes pormenores e chegar a estas situações de maximização de qualidade e de resultado, porque, por exemplo, não teve isso necessariamente com esse quarteto, mas quer dizer, eu acho que Vinícius já devia estar a jogar, eu diria, há muito tempo, e Raul de Tomás deveria ter sido aproveitado de uma outra forma também, e sobretudo o que eu sinto é que, olha, uma vez mais, já a semana passada falei um bocado sobre, me perguntaram um pouco sobre aquela boca do Lage, do canal Panda, etc. Agora voltou a falar dos milhões que ficam na bancada, dos 17 milhões que jogam no campo e dos 20 na bancada, ou dos 20 no campo e dos 17 na bancada. Isto é um disparate completo. Eu já não suporto ouvir esta estupidez, este nível de estupidez. Eu estou à espera que me falem de forma inteligente. Ele escolhe o Vinícius, não escolhe porque o Vinícius custou 17 milhões o seu passe, que isto é meio disso. É claro que eu também sei que não o faz por causa dessa razão, mas então não diga. Porque é que ele diz prejuízos destas? Eu quero ouvir falar de futebol. Eu quero que Lage me explique, por exemplo, por que razão é que o Raul de Tomás não é tão utilizado. Por que razão? O que é que ele vê de diferença no futebol jogado destes dois jogadores? Mas pronto, estou a divergir um bocadinho e basicamente a minha análise ao jogo desta semana não é pontual nem circunstancial, é sobretudo uma análise que tem a ver com, enfim, com aquilo que eu espero que seja daqui para a frente o 11 inicial do Benfica, o 11 com uma zona de meio terreno muito bem aliada, com jogadores altamente criativos e que consigam fazer a diferença. E mais, queria também deixar aqui já agora um ponto, se me permite, que tem a ver com o facto de Lage ter falado. Lage falou um pouco também desta questão das lesões, que tudo seria mais fácil, ou tudo teria sido mais fácil, que já estaríamos a jogar, deu um bocado, ensinou um pouco que já estaríamos a jogar muito melhor se o Real Madrid tivesse estado em melhores condições e não tivesse existido as lesões. Ok, eu concedo nesse espaço, é que lá, eu, enfim, não tenho conceder, mas estou a falar de forma hipotética, concedemos esse espaço, eu acho. Claro que as lesões têm o seu efeito, como é lógico, os jogadores foram saindo da equipa, Chiquinho mal entrou, pouco tempo depois saiu também, enfim, nós sabemos disso, mas a verdade é que Lage não se pode escudar atrás do mau estado do terreno. Lage preparou muito mal esta época com a sua falta de exigência a Luís Filipe Vieira, e sobretudo o Lage demorou bastante tempo até por Vinícius a jogar. Ele pode dizer aquela outra vacuidade que eu também ouvi, que é, tirando o Jonas, a maior parte dos avançados do Benfica demoraram sempre muito tempo até se afirmarem. Quer dizer, ok, isto, não percebo bem onde é que eu quero chegar com isto, quero justificar que eu esperei um tempo, insisti no Seferovic, que não estava a jogar como deveria, que não estava a produzir aquilo que deveria, e esperei até pôr o Vinícius, porque os avançados demoram um certo tempo a conseguir instalar-se. O Vinícius, por acaso, conseguiu, se de repente, fazer uma maravilha como o Jonas, mas é por essa razão que ele esperou, que isto não faz muito sentido. É óbvio, se ele está a treinar o Vinícius, e se o vê treinar todos os dias da semana, ele tem que saber o que é que o Vinícius faz. Ele não fica à espera de um jogo para perceber, afinal isto é o Vinícius a jogar à bola, olha que maravilha, que isto não faz sentido. Portanto, lógico que o Vinícius já devia estar a jogar há bastante mais tempo, e lógico que este quarteto de meio campo deveria estar afinado há muito mais tempo. Ok, o Chiquinho ilusionou-se a certa altura, tudo certo, mas a prática é que o Tarado também não tem sido, agora tem sido mais usado, claro, agora já percebeu que tem ali um elemento de ouro, mas isto já devia estar a acontecer há mais tempo. Portanto, lá tem que assumir as suas responsabilidades e não mandar a porcaria para debaixo do tapete. Ele tem responsabilidade na má campanha europeia que fizemos este ano. Por exemplo, claro que tem responsabilidades nisso, e acho que é absolutamente fundamental que ele as assuma, ou pelo menos que não diga parvoíce. Porque uma das coisas que eu gostava do Lage é que ele falava de futebol. Falava de futebol, não dizia parvoíces, não dizia vacuidades, não tentava ser jocoso, porque ele não é jocoso, como já tive a oportunidade de referir a semana passada. Lage não tem nada de jocoso, não é brincalhão, não é um animal agressivo, e portanto Lage é Lage. Bruno Lage tem que ser o Bruno Lage, tem que falar de futebol. Eu quero voltar a ouvir Bruno Lage falar de futebol, pelo amor de Deus. Passamos agora para
um tema que também suscita a curiosidade dos adeptos. Aproxima-se então essa janela de transferências do mercado do inverno, e então pedia uma opinião ao Filipe sobre esse mês de janeiro e o que costuma trazer o mercado de inverno. Muito bem. Ora bem, então agora vamos falar um pouco do mercado de inverno, ou vamos falar um pouco do Luís Filipe Vieira. Eu acho que o Luís Filipe Vieira tem que fazer parte dos meus comentários sempre, não porque eu tenha nada pessoal, e é bom dizer isto várias vezes, contra o senhor, rigorosamente nada. Eu sou apenas um benfiquista convicto. Eu tenho um amor absoluto pelo meu clube, e portanto tudo aquilo que lhe faz mal eu tenho que assinalar. E portanto, o que é que eu tenho que assinalar sobre o Luís Filipe Vieira e o mercado de transferências do mercado de janeiro? Tenho que dizer que o Luís Filipe Vieira fez-nos perder o Penta com a não ida a este mercado. Foi teimoso. Eu não sei se foi de propósito ou não. Na verdade, parece. Mas, quer dizer, isto não quero estar aqui a insinuar nada de muito especial, mas quer dizer, as pessoas têm um cérebro, têm inteligência e fazem leituras. É claro que pareceu. Foi uma teimosia absoluta, dada a forma como estava mal defendida a nossa baliza desse ano. Falou-se logo em Vlaco Dimos nessa altura, que eu lembro, mas que não veio em janeiro. E eu digo-lhe que dá-me a impressão que esse ano, se o Luís Filipe tivesse ido buscar um guarda-redes, como é que eu ia dizer isto? Um guarda-redes com mais qualidade do que o Varela. Pronto, eu acho que falou-se muito mal do Bruno Varela também, e o Bruno Varela é um bom guarda-redes, só não tem a qualidade suficiente para jogar na equipa principal do Benfica. Isto é a minha opinião. E depois, na altura, se Vieira tivesse feito esta leitura, que não era uma leitura muito difícil, porque toda a gente andava a berrar e andava a bradar isto aos céus desde há não sei quanto tempo. Portanto, se Vieira tivesse feito esta leitura e tivesse seguido e ir buscar guarda-redes de qualidade, nós tínhamos ganho o Penta. Ora, isto não é coisa pouca, não é apenas um campeonato, era uma marca, era de uma vez por todas arrumar o nosso rival mais direto nesta conquista dos campeonatos, que é o Futebol Clube do Porto, era arrumá-lo numa prateleira, perdoem a expressão, durante anos. E ainda houve um fogo, ainda deixou que eles ganhassem mais um campeonato. Portanto, o mercado de janeiro é absolutamente central para se colmatarem falhas, para já, enfim, para se poderem substituir alguma ou outra saída que possa acontecer, e que eu espero que não saia nenhum dos jogadores deste quarteto de maravilha que eu falei. Acho que não vai sair. Acho que ainda bem para nós, a Europa não percebe muito bem aquilo que é o Pizzi, mas para além disso serve para ir buscar elementos que faltam para acrescentar alguma coisa à equipa. Tem que perceber onde é que são as zonas de maior fragilidade de uma equipa. Faz-se isso olhando para os jogos e para aquilo que têm sido os jogos do Benfica ao longo deste início da época, e tem que se buscar cirurgicamente jogadores para combater esses problemas. E, portanto, isso tem que ser feito todos os anos. Vieira não o fez naquele ano, eu fiquei irritadíssimo, mas mesmo muito irritado, porque pareceu-me mesmo de propósito. Perdemos um Penta por única e exclusiva responsabilidade do Luís Filipe Vieira. E isso ainda hoje me dá a volta ao estômago. Bom, então, falando deste mercado de inverno, eu não queria entrar, porque nós já comecei a ver alguns nomes que têm sido avançados. Eu não quero falar especificamente deste ou daquele jogador. O que eu quero dizer é que é fundamental que Lages olhe para a sua equipa, que tem que ser eu a dizer que é que ele tem que ir buscar, como é lógico, nem eu nem nenhum adepto. Lages tem que olhar para a sua equipa e tem que saber exigir a Vieira. Eu quero pessoas para esta e esta posição, ou este e este jogador, mais assim, se calhar até. E parece-me óbvio, porque é óbvio que o Benfica tem algumas fragilidades. Era isso que eu ia perguntar. Que posições é que acha que o Benfica devia reforçar? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que o Benfica já devia buscar os guarda-redes. Não porque o Vlaco Dimos tenha estado mal, mas porque, para mim, eu não quero, enfim, pôr isso em palavras, não sou uma pessoa supersticiosa, mas não quero falar de lesões mais, porque já chega de lesões este ano. Mas se tivermos que ficar sem os jogos, sem o Vlaco Dimos, eu vou tremer como várias vezes. E não só eu, a equipa toda. E depois lá vem a tal função de densidade de influenciar toda a gente de uma forma negativa. Portanto, eu sinto que temos que ter um guarda-redes
pelo menos da qualidade do Lacodimos para ir para a nossa baliza. E isto parece-me absolutamente central. Depois, se calhar, não é mal pensado eu começar a analisar todas as lesões ou semi-lesões. Eu com semi-lesões quero dizer aqueles jogadores que estão por sistema lesionados ou que por sistema se lesionam. No caso de Gabriel, por exemplo, que não tem uma saúde física muito, quer dizer, muito forte, já se lesionou várias vezes. Portanto, há jogadores que são frágeis e que tem que se pensar que quando esses jogadores se lesionam, a nossa equipa vai produzir bastante menos, por causa deste efeito que eu também falei. Este quarteto tem que jogar. Pode ser um quinteto, pode ser um quarteto. Se for um trio, a coisa já não é tão bem, mas ainda assim ainda dá. Mas não é tão boa. Portanto, eu sinto que se calhar lá tem que ir buscar alguém. Eu não falo mais em avançados, sempre, por favor, porque eu só me falam de avançados. Nós temos um belíssimo avançado neste momento, temos um outro ótimo avançado que não é utilizado por nós, e eu não percebo esta insistência de falarem sistematicamente em avançados. Talvez seja para vender rapidamente e ganhar-se mais uns milhões, não percebo muito bem. Ou se calhar, um avançado sendo sim para combatar a saída de Vinícius, que se calhar irá acontecer logo no final desta época, porque Vieira não pode ter uma oportunidade de negócio sem agarrar com unhas e dentes. Portanto, sim, mas o que eu sinto mesmo, com o digo já, é que esse mercado de janeiro tem que existir. Nós temos que ir buscar jogadores, isso não tem nenhuma das dúvidas. Há alguma assim, uma que queira destacar mais premente, é a mesma do guarda-redes, a posição mais premente que o Benfica precisa reforçar? Ou seja, eu não queria destacar especificamente uma posição. O guarda-redes eu sinto que sim, que tem que ser feito, eu tenho que ir buscar lá sei que precisa um guarda-redes com pelo menos a mesma qualidade que está competido. Eu sinto que isso é absolutamente central. Agora, se me disserem assim, temos uma proposta em cima da mesa pelo Grimaldo, se calhar temos que ir buscar um lateral esquerdo de altíssima qualidade. Temos uma proposta, eu espero que não haja nenhuma proposta sobre Vinícius, ou que se ela vier, que seja linearmente recusada, diretamente recusada, imediatamente recusada, porque nós precisamos desta equipa, como ela sai com algum crescente de qualidade, para podermos acabar este ano, este campeonato em primeiro lugar, que é o que todos queremos, e podemos, sobretudo, fazer uma boa campanha na Liga Europa. Portanto, guarda-redes, claramente. Eu acho que nesta zona deste quarteto de maravilha que eu falei, entre os 6 e os 8 e os médios ala, eu acho que se calhar mais um jogador não faria mal, um jogador de altíssima qualidade em termos, não faria mal a ninguém, porque tem havido várias lesões. E eu nem quero pensar o que é quando o Luís Miguel tiver o seu abaixamento de forma, porque todos os jogadores têm, ao longo do ano, todos têm, não conseguem fazer uma época inteira cá em cima, no top, e portanto nós vamos ver o que é que o Pizzi fez neste fim de semana com o Famalicão, e aquele jogador, ouça, nós precisamos dele sempre em campo, todos os dias. É o jogador que melhor pensa no Benfica, é o jogador que melhor joga, é o jogador mais esclarecido, e ficar sem Pizzi por um jogo que seja é péssimo. Portanto, eu acho que lá tem que olhar para estes pormenores todos e decidir convenientemente e pedir ao seu presidente os reforços que acha que são necessários para acabar este ano em primeiro lugar e fazer uma boa campanha na Liga Europa. E claro, está a preparar um pouco também a época do próximo ano. E é agora então com esta reflexão sobre o mercado de inverno que se aproxima que Filipe Rebelo conclui o seu comentário com assinatura.